Fala pessoal, o Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians. Eu tinha feito um vídeo ontem sobre a 10ª rodada do Brasileirão, vou deixar aqui para vocês assistirem. E no vídeo eu tinha falado, fica muito difícil a vida do Dorival Júnior no Corinthians. Meia hora depois, antes de eu ir dormir, saiu a notícia que ele havia sido demitido. Bom, pessoal, eu acho que a demissão estava muito iminente, fazia parte, acho que a partir de um mês aí que já começou um tipo de uma crise, ele tinha falado coisas na coletiva, o time não estava performando bem, é o time com a pior campanha em casa do Campeonato Brasileiro, isso me lembra muito o São Paulo lá que ficou, eu já falei em outro vídeo aqui, que ficou muito tempo lá, quase o Campeonato Brasileiro inteiro de 2024 sem vencer em casa no Brasileirão. Então parece uma cópia aí, a história se repetindo mais uma vez. O Dorival ele é um técnico entre os mais vencedores hoje do Brasil. Ele ganha Copas do Brasil, ganhou a Supercopa com o Corinthians contra o Flamengo. Então o Corinthians começou a temporada voando, mas o desempenho ultimamente não é o que se espera. Fazem 9 jogos que o Corinthians não ganha, 9 jogos. Olha o tamanho do Corinthians, olha o tamanho da pressão. O Dorival hoje falou que já tinha deixado o cargo dele à disposição no final de 2025, mas a diretoria continuou com ele até agora, começo de abril. Eu acho que é algo esperado e também não vai só na conta do Dorival. O Dorival é muito conhecido por ser copeiro, ele é um cara ganhador de Copa do Brasil, de outras Copas aí, mas pontos corridos, infelizmente, ele não faz os times renderem. É muito difícil você vê um time do Dorival Júnior rendendo na era dos pontos corridos, com o São Paulo novamente, eu falo aqui porque é um exemplo mais claro aí. Claro que o Dorival está na primeira prateleira, é o que temos hoje de treinadores brasileiros, e no Brasil existe essa pressão, a pressão em cima do técnico. Não adianta o cara fazer um trabalho bonito, tic-tac, tocar 1000 vezes, chutar 100 vezes no gol, e você ficar 9 jogos sem vencer. Não é o caso do Corinthians. Então o Dorival, ele tenta misturar a performance ok, ou seja, vou fazer uma defesa sólida e vou fazer um ataque ali, chutão, não é nem chutão igual do Abel Ferreira, mas um chutão, vou contar com a sorte dos meus jogadores e vou fazer o time ganhar. Aconteceu com o Corinthians, deu certo no final do ano. O Corinthians ganhou do Vasco, inclusive daqui a pouco a gente vai falar do antigo técnico do Vasco e o novo técnico do Corinthians, mas é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. Eu falei ontem aqui, na análise da 10ª rodada do Brasileirão, que o Corinthians não é um time para estar na zona de rebaixamento. Hoje ele está fora, é o primeiro time fora. O Santos está na frente do Corinthians, é uma coisa inacreditável realmente. Mas é o time com a pior campanha em casa. E o Corinthians sempre foi muito forte dentro de casa. Isso é preocupante e a gente sabia que as coisas não iam andar da maneira que precisava. Mas eu acho que além do Dorival também, ele tem uma culpa, acho que 50% da culpa é do Dorival. A gente sabe dos métodos dele. Ele não é um treinador que vai fazer você jogar bonito. Igual eu falei, ele é copeiro, é um Felipão 2.0, ele gosta de ganhar Copa. Quando você está falando de Copa, você está falando de 10 jogos. O Campeonato Brasileiro são 38. É difícil. Você faz o time jogar bem 10 jogos, é uma coisa. 38 rodadas é complicado. Mas também na conta aí, que a diretoria tem que falar com os jogadores. Cadê o Memphis? Eu acho que o Memphis ele tá mais preocupado com a Copa do Mundo esse ano do que com o Corinthians. Ele fez jogos bons lá no começo, ultimamente desapareceu. O André, depois do interesse do Milan também, sumiu. Não é que ele não seja bom, ele joga muita bola, sei que ele tem muito potencial, mas pode ser que essa pressão tenha atrapalhado ele. Cantilho também, faz tempo que eu não vejo. Garro desde 2024 não joga bem, é uma realidade, você que é torcedor do Corinthians sabe disso, comenta aí. E ontem faltou o Bidu provavelmente é um dos escapes aí, um dos melhores jogadores pela esquerda do Corinthians, e o Yuri Alberto ficou igual bobo na rodinha pro Internacional do Pesolano, que é um time ok, que tinha somado 2 pontos e nos últimos 12 somou 10. O Inter foi para cima no contra-ataque,
viu que era possível, ganhou o jogo, Dorival derrubado. Então eu acho que também os jogadores, eles têm que assumir culpa também. Por mais que você tenha um técnico ruim, que não vai falar de táticas, muitas coisas você vai se ajustar em campo. Você vai conversar com seus colegas e vai falar, ó, cara, a bola não tá chegando, esse esquema que o técnico falou não é bom, vamos jogar desse jeito. Ontem o Corinthians teve a posse de bola maior que a do Inter e não sabia o que fazer. O Bidon não estava no jogo, então realmente foi um jogo bem feio, o estopim aí para a demissão do Dorival. E hoje mesmo, durante a manhã, foi anunciado o Fernando Diniz, o que, na minha opinião, eu não sei se melhora ou piora a situação. O Corinthians também não tinha muitas opções no mercado, né? Você vai trazer o Tite, igual eu falei, ele não tem tido bons trabalhos. Flamengo e Cruzeiro, o cara não foi bem, parece que falta energia para ele. Vojvoda não foi bem no Santos. A opção mais clara era a do Fernando Diniz. Mas eu tô curioso para saber os próximos capítulos. Eu vou gostar de assistir os jogos do Corinthians, porque o dinizismo, que é tão famoso, já foi famoso no São Paulo, ele vai ser aplicado no Corinthians. Se os dois times trocarem as camisetas, a gente vai saber qual é o time do Diniz. Isso é bom por um lado e ruim para o outro. Eu sei que o Corinthians vai golear muitos times, mas também vai tomar goleadas. A gente já sabe uma história que se repete dia após dia do Diniz. Ele é um ótimo profissional, muito inovador, mas esse jeito dele jogar é um pouco já manjado. Os outros times começam a entender isso e foi o que aconteceu no Vasco. Ele começou a tomar goleada, ficou até um pouco mais tempo do que a gente esperava e depois ele foi demitido. Então é oficial, 6 de abril, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Eu não sei se ele vai ter material humano para colocar as ideias táticas dele na prática. A gente vai ver, é isso que eu quero ver. Eu quero ver os jogos do Corinthians nos próximos dias aí. Essas são as novidades do Corinthians, que tem uma semana dificílima. Vai estrear na Libertadores contra o Platense da Argentina e depois tem um clássico contra o Palmeiras. Esse clássico, se eu não me engano, é em casa. O pior mandante do Campeonato Brasileiro vai receber o líder. Então aí essa semana do Corinthians ainda será conturbada e vamos ver se na Libertadores Fernando Diniz já vai dirigir o time, se o time consegue pelo menos um empate e no final de semana consegue vencer o líder Palmeiras. Você aí que ficou comigo até o final, comenta! Você acha que a demissão do Dorival foi boa ou não? E se você gostou da contratação do Fernando Diniz, ele vai funcionar no Corinthians? Ele vai levar o Corinthians de volta às vitórias e rumo aos títulos? É o que a gente vai ver nos próximos episódios. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeos de futebol aqui comigo. E eu vou deixar outro vídeo para você assistir aí. Te vejo no próximo vídeo, hein?